Fala, moçada, mais uma sequência de aulas. Agora vamos para a concordância nominal. Eu sou a professora Cátia Generoso e vamos dar início ao que interessa. Bem, gente, a concordância nominal é quando eu tenho a concordância entre todos os satélites que estão acompanhando o substantivo. Eu deixei esquematizado aqui para que você tenha noção do que eu estou falando. Antigamente, nós chamávamos esse esquema de satélites do substantivo. Então, todas as classes de palavras que rodeavam o substantivo, que trabalhavam em função desse. Hoje em dia, nós demos uma nova nomenclatura a esse grupo. Como que nós chamamos? De sintagma nominal, que nada mais é do que grupo nominal. É a mesma coisa, nós só demos uma aperfeiçoada no nome, tá? O que vocês têm que entender? O substantivo está no núcleo, ele é a classe mais importante, certo? E as demais classes estão trabalhando em função dele. E por essa razão, eles concordam em número, né, quando eu estou me referindo a singular e plural, e em gênero, quando eu estou me referindo a feminino e masculino. Certo? Então, artigo, adjetivo, numeral e pronome, eles sempre estão trabalhando para concordar com o substantivo. A isso, damos o nome de concordância nominal, certo? Beleza, olha lá. Aí existem alguns casos específicos. Os casos que deixam a gente meio confuso na hora da escrita e na hora da fala, certo? Então, o primeiro caso é esse daqui. Se nós temos um adjetivo apenas, para se referir a mais de um substantivo. Como que eu vou fazer a concordância, certo? Então, pense, você tem um adjetivo para mais de um substantivo. Se esse adjetivo vier antes do seu substantivo, o que você pode fazer? Você vai concordar com o primeiro núcleo, ou seja, você vai concordar com o primeiro substantivo, com o substantivo que está mais próximo desse adjetivo. Então, olha aqui as possibilidades que eu listei para vocês. Encontramos caídas as roupas e os prendedores. Tudo está caído, certo? Só que a concordância do adjetivo é só com o primeiro substantivo, que é roupas, ok? Encontramos caída a roupa e os prendedores. Encontramos caído o prendedor e a roupa. Tá observando? O adjetivo eu trouxe tudo em verde, para que haja uma padronização, né, na cor e na classe de palavra, e o adjetivo tudo em vermelho. Todos os slides estão organizados dessa maneira, tá bom? Aí você vai acompanhando o meu raciocínio. Então, se o adjetivo vier antes, certo? De dois substantivos ou mais, a concordância desse adjetivo será com o substantivo mais próximo, com o núcleo mais próximo desse adjetivo, certo? Excelente. E se esse adjetivo vier depois do substantivo, né, dos substantivos, ou seja, se ele vier pós-posto, aí ou você concorda com o substantivo mais próximo, assim como a regra anterior, olha lá, a loja oferta localização e atendimento perfeito. Ou a loja oferta atendimento e localização perfeita. Então, você tem essa opção, né, de concordar com o núcleo mais próximo, com o substantivo mais próximo, mas você também tem a opção de concordar com tudo, né, com todos os substantivos que você está qualificando. E aí, se esses substantivos forem de gêneros diferentes, prevalece o masculino plural. Certo? Agora, se os dois forem masculinos, óbvio que a concordância vai ser masculino plural. Se os dois forem feminino, será feminino plural, certo? Gente, meu gato tá tentando pular na mesa, não dá, não é por isso a falha, foi mal. Então, olha aí, ó, a loja oferta localização e atendimento perfeitos. Então, é a localização e o atendimento. São dois substantivos de gêneros distintos. O primeiro é feminino, o segundo é masculino. E vice-versa, ó, a loja oferta atendimento e localização perfeitos. Nos dois casos, não importa a ordem, né? Se o feminino vem primeiro ou se o masculino vem primeiro. Se eu estou optando em fazer a concordância com o todo, com o geral, e os dois substantivos listados são de gêneros diferentes, então o adjetivo vai para o plural, para o masculino. Certo? Vamos para a próxima regra. Olha lá. Se agora eu tenho vários adjetivos para um substantivo, o que eu vou fazer? O substantivo vai para o plural e não se repetem os artigos antes de cada adjetivo. Oi? Como é que é? Ó,
na frase vai ficar mais fácil. A Samsung conquistou os mercados. Vejam, o meu substantivo, ele está acompanhado de um artigo. E aí eu já coloquei no plural, os mercados. Se ele está no plural, ele já está se referindo a todos os adjetivos que eu vou listar depois. Então, não há necessidade de eu repetir o artigo depois. Tá entendendo? Então, ó, a Samsung conquistou os mercados europeu, americano e asiático. Certo? Mercado masculino, tudo permaneceu no masculino também, só que a diferença é que eu não preciso colocar tudo no plural, certo? Por quê? Porque aqui já tem plural. E eu também não preciso repetir o artigo, porque o artigo já foi colocado no plural antes do meu substantivo. Ó, admiro as culturas. Quais são as culturas? Espanhola, italiana e portuguesa. Vejam, os 3 adjetivos estão no feminino porque é cultura. Certo? Não preciso colocar no plural, não preciso colocar o artigo antes de cada adjetivo, porque aqui o artigo já foi colocado no plural, certo? Ou seja, ele já se refere a todos os adjetivos listados posteriormente. Mas você tem a opção de colocar o artigo antes, tanto do substantivo quanto dos adjetivos, só que todos eles no singular. Ó, a Samsung conquistou o mercado europeu, o americano e o asiático. Tá vendo a diferença do de cima? Aqui o artigo estava no plural e aí eu não precisei repetir nos outros adjetivos. Aqui, como eu coloquei o artigo no singular, eu tenho que repeti-lo antes de todos os adjetivos, certo? Admiro a cultura espanhola, a italiana e a portuguesa. Entenderam, então? Então, ou o artigo fica no plural e não aparece mais, ou ele fica no singular e aparece no começo de cada adjetivo. Excelente! Vamos lá. Terceira regra da nossa aula de hoje. Expressões com o verbo ser mais um adjetivo. Gente, isso daí cai muito nas provas que vocês são testados, avaliados, medidos, calculados. Isso também é bacana de você observar em placas que nós temos na nossa sociedade. Olha como é simples. Se o sujeito, vier precedido de artigo, então vai concordar com esse artigo. Então, ó, é proibida a entrada. Ó, proibida é o adjetivo. Eu coloquei no feminino porque tem esse artigo antes de entrada. A entrada é proibida a entrada. Só tá no feminino por conta desse artigo aqui, certo? Agora, se o sujeito não for precedido, se esse sujeito não for precedido por um artigo, então não há concordância nominal. Então, é proibido entrada. Certo? É proibido entrar comendo, é proibido entrada de animais, é proibido entrar sem camisa, certo? Ou é proibida a entrada sem camisa, é proibida a entrada comendo. Entenderam? Então, tudo depende da existência desse artigo. Ele apareceu, o meu adjetivo concorda com ele. Ele não apareceu, fica no masculino. Ok? Muito bem. E a última regrinha de hoje, o termo muito e bastante. Esses 2 termos, às vezes eles vêm na frase como adjetivo, em outros momentos eles vêm como advérbio, tá? Se eles vierem como adjetivo, então eles sofrem variação concordando com o seu substantivo. Caso contrário, se eles forem advérbio, eles são invariáveis, porque eles estarão acompanhando ou um adjetivo ou um advérbio, certo? Ou até mesmo um outro termo, um adjetivo, um advérbio e assim vai. Olha lá, eles são muito confiáveis. Então, ó, muito confiáveis. Esse advérbio está acompanhando o meu adjetivo. Eles são bastante confiáveis. Não pode haver mudança desse termo porque ele é um advérbio. Ele está intensificando esse adjetivo. Agora aqui, ó, não compram muitas máscaras, não compram bastantes máscaras. Então, máscaras é um substantivo, então esse termo é um adjetivo. Ele está quantificando as máscaras, certo? Ah, mas Kátia, é certo eu falar bastantes? É. Toda vez que você pode trocar por muitos, muitas, você também pode flexionar o bastante, certo? Agora, se você não consegue flexionar o muito, se ele permanece no singular, se ele permanece no masculino, isso quer dizer que o bastante também fica intacto, tá? É porque ambos estão funcionando na frase como um advérbio. É isso, galera. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima aula.